Olá, estamos iniciando o 5º programa da série especial do TV Brasilagro. Série especial que mostra um balanço das atividades do agronegócio no ano de 2015 e discute cenários e perspectivas para 2016. O TV Brasilagro é produzido pela STZ TV UHF Canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O entrevistado desse nosso 5º programa é Luiz Carlos Corrêa Carvalho. Luiz Carlos Corrêa Carvalho é presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agrobusiness, é presidente também da Canaplan, uma das maiores e mais conceituadas consultorias do setor sucroenergético, e é também conselheiro da UNI, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguidinha com Luiz Carlos Corrêa Carvalho. De volta com a TV Brasilagro, conversando agora com Luiz Carlos Corrêa Carvalho, que é presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agribusiness, e é também presidente da consultoria Canaplan. Caio, obrigado pela oportunidade de mais uma vez no final de ano nós podemos conversar um pouquinho e buscar da sua experiência, buscar do seu relacionamento, dos seus contatos todos aí, uma ideia do que nos espera para 2016. Especificamente 2015. Como é que você viu aí o ano, os desafios vencidos ou não vencidos, a própria contaminação da crise política, ética e, por consequência, econômica também? Bom, Ronaldo, em primeiro lugar, é um prazer estar sempre com você. Os seus programas são muito bons, você bota o dedo na ferida como precisa ser e eu tenho muito orgulho e honra de estar aqui com você. 2015, na minha opinião, foi um desastre. É um ano para ser esquecido, literalmente. Vamos dizer, com honrosas exceções, há pouca coisa a comentar em termos de Brasil. Os resultados foram incrivelmente negativos e uma queda muito rápida dos parâmetros e indicadores macroeconômicos, uma relação no campo político em cima do campo econômico e vice-versa, misturando as coisas, enfim. E acaba, de alguma forma, trazendo para o leitor menos avisado, para a sociedade brasileira, uma complexidade monumental, digamos assim. 2015 se caracterizou, digamos, pelo enfraquecimento do real, que, por um lado, no curto prazo, trouxe ao agronegócio um oxigênio maior pela maior possibilidade de exportação, mas a verdade é que a gente, pelos próprios mecanismos travados no Brasil, quer dizer, muito pouco aconteceu em termos de logística, a gente acabou com alguma dificuldade de crédito, de antecipação de recursos de exportação, e numa fase de queda de preço de commodities, acabamos ficando mais ou menos parecidos na balança comercial. Óbvio que segurando o país, como sempre, o negócio volta a segurar o país, mas de algum modo com essas dificuldades que nós comentamos aqui. Nós tivemos, do ponto de vista do real, como eu falei antes, que no curto prazo nos dá esse oxigênio, por outro lado, rapidamente está nos pegando na curva de 2016 com custos. Os custos subiram, todos nós sabemos que os custos subiram. Há coisas no Brasil, do ponto de vista de política pública, que são até certo ponto deprimentes. Você vê hoje, por exemplo, o preço do petróleo, vamos dizer assim, que segurou o preço da gasolina, com as dificuldades da Petrobras. Por outro lado, os preços do diesel bem acima dos preços do diesel do mercado internacional, trazendo custo para o produtor também. Então, nós temos pouca coisa positiva para dizer. O agricultor continua excepcional, produzindo muito com produtividade. Algumas culturas sofreram mais que outras. Então, por exemplo, a questão da cana-de-açúcar com as chuvas do período, digamos, da primavera agora. Então, vamos deixar
muita cana-em-pé. Cana-em-pé significa, é um recurso que fica parado, se perde esses bons preços para buscar preços menores o ano que vem, pelo menos no começo da safra. Então, são coisas que você vai somando nessa visão. Carne esteve bem, grãos, na maioria, não teve mal, café está razoável. Então, do ponto de vista de preços ou de resultados, até que o agronegócio não foi tão mal. Na verdade, como a gente vive de expectativas, além de esperança, 2016 nos assusta, assim como essa contaminação política do país nos apavora. Você, no congresso da BAG de 2014, agosto, né? Agosto de 2014, do ano passado você conseguiu, e antes disso até, você elaborou um documento que fez encaminhar todos os candidatos, e no próprio evento da BAG nós tivemos a presença lá do Aécio Neves, o próprio vice-presidente Michel Temer, representando a presidente. Foi um evento que teve uma conotação, um cunho político muito forte, até porque era um momento de campanha política. Dessas sugestões que foram apresentadas a todos os candidatos à presidência, alguma delas com o governo Dilma se consolidou? Zero. Você consegue relembrar o que foi sugerido para ela? Zero com ponto de exclamação. A gente sugeriu, na realidade, um posicionamento que nós conseguimos, digamos, das várias entidades, era uma posição consolidada do setor. Sim. E não era uma posição absolutamente apartidária, não havia Sim. nenhuma, nada. Era apresentado um diagnóstico dos gargalos e medidas excepcionais. Então a gente falava, por exemplo, da necessidade vigorosa de implementação do PAC, de tal forma que logística e infraestrutura tivesse um avanço muito maior. Ameaçava fazer isso, veio em 2015 e destruiu. Nós falávamos da necessidade de um seguro rural muito mais vigoroso, a ministra tentou, mas com dificuldades de recursos, está aí, as coisas ficam assim. Nós falávamos da necessidade de uma preocupação grande com a realidade da economia e como é que seria a questão do crédito. É essencial o crédito para que a gente possa manter qualidade, tecnologia, custos menores, etc. Mas o crédito ficou travado pela realidade da economia brasileira. Nós citávamos a necessidade de termos aquilo que é agronegócio num ministério só. E, na verdade, o que a gente vê é não só a manutenção dos ministérios, como uma divisão de forças de tal forma que o mesmo tema é cuidado por pessoas que pensam radicalmente de forma oposta, né? Radicalmente oposta. Então, grosso modo, esses foram os grandes temas que nós falamos, que nós colocamos, além das reformas todas que todo o Brasil pede, que é o Custo Brasil, que é a reforma política, além disso tudo, a essência foi essa, mas de fato não tivemos nada. Houve uma melhora que eu não posso deixar de dizer, que foi alguma abertura, até por esforço de Cátia Abreu, na questão das carnes, abertura de mercado. Isso, até certo ponto, isso realmente foi talvez o melhorzinho resultado de 2015. No segundo programa dessa nossa série especial 2015-2016, Caio, o entrevistado foi o presidente da Orplana, Manuel Hortolã. Orplana, Organização dos Plantadores de Cana da região Centro-Sul. E em determinado momento o Maneco cita você. Cita você por você ter feito no ano passado também uma homenagem, e nós falávamos, inclusive no final do ano, eu puxei esse assunto, você prestou uma homenagem sublime, singela e muito sincera. E eu acho que talvez um dos erros das nossas lideranças, e principalmente do agronegócio, é uma memória meio curta de se lembrar aqueles que efetivamente contribuíram e trouxeram contribuições para os determinados setores do agronegócio. A homenagem a que me refiro, você sabe, já deve estar lembrada dela, quando em determinado momento estava lá o governador Geraldo Alckmin e você pediu uma salva de palmas e fez uma homenagem para ele, dizendo o seguinte: vou usar as suas palavras que eu não esqueço e até foram relembradas pelo Manuel Hortolã nessa entrevista dele para a nossa série. Senhor governador, graças ao senhor, o etanol não morreu ou não pereceu. Mais ou menos é isso que você falou. E aí nós vimos esse ano, por falar em 2015 ainda, um crescimento espetacular do etanol no estado de Minas Gerais. Quer dizer, 11 anos depois, os mineiros fizeram o que o governador aqui em São Paulo fez e que muita gente esqueceu já, né? Você acha que está normal e você fez essa menção
aqui no ano passado. O que está faltando para que os outros estados sigam o que foi feito em São Paulo e agora já feito em Minas Gerais e com resultado espetacular, né? Extraordinário. O interessante de você fazer essa lembrança, essa observação, é que, de fato, quando nós fizemos esse esforço e tivemos a receptividade do governador Alckmin lá atrás, foi uma medida absolutamente salvadora. E nós continuamos a lutar com os outros estados que tinham muita dificuldade de aceitar a mudança, inclusive o governador Aécio na época, vamos dizer assim, tinha dificuldades de aceitar. Por quê? Porque nós temos uma realidade do ponto de vista das contas dos estados, Ronaldo, que é muito, digamos, problemática. Veja esse ano. Não é só o governo federal que está com um incrível problema fiscal, vamos chamar assim, todos os estados estão. E você tem um custo muito alto da estrutura dos estados e todo o esforço acaba sendo feito em cima de receita e não de redução de custos, com honrosas exceções, muitas honrosas exceções. Então o que acontece? Minas conseguiu fazer aquilo, mas fez de uma forma muito inteligente. O que Minas fez? Reduziu o ICM do álcool, mas aumentou da gasolina. Então ele não perdeu a arrecadação. Como São Paulo não perdeu a arrecadação também. Não. Então, mesmo que, digamos, a gasolina reduza o consumo, o aumento foi importante. Sim. Então, dá uma equilibrada. Nós até pedimos isso ao governador Alckmin aqui também. E assim como o Mário Covas lá atrás, o governador Alckmin tem preocupação com o aumento de imposto na gasolina, pelo efeito que isso pode causar na sociedade paulista. Vamos dizer assim, de uma forma geral é isso. A gente respeita a posição dele, mas a gente ainda acredita que esse seja um caminho muito importante. Por outro lado, esse aperto fiscal torna muito mais difícil qualquer redução de imposto. Até porque há uma porção de outras coisas que podiam ser melhoradas, mas precisariam de uma reforma tributária. Como ela não acontece, desde o começo a candidata Dilma falava em puxadinho e no fundo nada tem de novo além disso, a gente acaba claudicante em relação a essas coisas e nada de fato acontece. Então, agora, por exemplo, veja o que nós estamos vivendo, Ronaldo. O petróleo, por uma série de questões geopolíticas, de comportamento, digamos, de uma certa até intervenção no mercado. Então, por exemplo, normalmente, quando você começa a ter uma pressão de oferta, você teria a OPEP reduzindo algumas cotas, de tal forma que o preço naturalmente subia. O que aconteceu esse ano? Se ela faz isso, ela abre espaço para mais, vamos dizer assim, petróleo de xisto, do shale americano. E de repente, como o Irã volta agora pelo acordo que os Estados Unidos acabou fazendo, o Irã volta com um volume grande e ocupa o espaço dele. Então, do ponto de vista geopolítico, a gente está tendo uma pressão incrível da OPEP não reduzindo cotas, ao contrário, aumentando, e os americanos lá, sendo que os sauditas, por competência, pela realidade geológica deles, eles conseguem petróleo a $5 o barril. Então eles aguentam muito mais tempo preços baixos do que os próprios produtores de shale nos Estados Unidos. Então eles sabem que essa medida vai ter um momento em que muitos vão parar de produzir nos Estados Unidos e os preços vão voltar. Qual que é o meu temor? Meu temor é a mediocridade da política energética brasileira. De tal forma que, de repente, o governo começa a olhar esses 35, 37, 38 dólares o barril, não sei quanto está hoje, eu não tive tempo de olhar, enfim, está girando próximo de 40, e aí começa a fazer comentários do tipo, os renováveis estão com dificuldade em relação à gasolina, então eu não posso fazer nada, ou alguma política específica, porque a realidade do mercado, como se o mercado fosse amanhã, depois de amanhã só, e não fosse 2017 ou 2018. E não vão nos pegar em 2030 a 80, 100 dólares o barril outra vez. Então, essa visão de curtíssimo prazo, essa falta de compromisso com o futuro, me deixa muito tenso, porque você começa a ouvir comentários dos mais esdrúxulos a respeito disso. Como, por exemplo, a gente recém saiu de uma COP21, que o Brasil teve um papel excepcional. Verdade. Pela pressão da coalizão privada e de ONGs, pressionando o governo, pela competência da ministra Isabela, que vale a pena comentar, ela realmente tem essa visão, mas é das poucas que tem, mas ela tem. E digamos, aceitou e recepcionou tudo que o agronegócio pode fazer. E se você olhar a grande contribuição do Brasil é o show do agronegócio.
é o show do agronegócio que foi mostrado em Paris. Paris você teve o terror de antes da COP e teve o show brasileiro. E é importante que se diga isso e que se divulgue isso. Nesse show, o talento do agricultor brasileiro apareceu de uma forma excepcional e caracterizando que, portanto, a busca da descarbonização do planeta passa por medidas como a do Brasil, com etanol, com o ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, que é a atividade de baixo carbono, com o não desmatamento, coisas desse tipo que o Brasil fez lá. Aí você vem para cá, conversa com os medíocres que ficaram aqui e você ouve comentários de curto prazo querendo, digamos assim, justificar a não introdução de políticas como as recomendadas na COP21 agora, pela realidade atual. Então, a gente vive, Ronaldo, 2015 foi terrível e nos remete a um 2016 cheio de pontos de interrogação. Ainda COP21, você está comentando e elogiando a ministra Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente. Houve, inclusive, uma matéria que nós replicamos no Clipe em Brasilagro, que foi uma entrevista com o Gustavo Junqueira, presidente da Sociedade Rural Brasileira, seu parceiro, seu companheiro, nesse grupo todo que subsidiou, exatamente, que subsidiou a ministra a apresentar como fato positivo, e a imprensa mundial destacou isso como fato positivo, exatamente isso. E sinceramente, Caio, desde 2007, quando começou essa crise, é o primeiro elogio que eu ouço e que a gente viu, efetivamente, um elogio de um ministro de Estado. E de uma reunião internacional. De uma reunião internacional. Porque todo o resto de 2007 para cá... ponto que o comentário que saiu por lá era que esse acordo tinha um sotaque brasileiro. Que bom. É um negócio extraordinário. Porque houve um momento, Ronaldo, contando os bastidores, houve um momento em que os ricos acertaram uma posição e os pobres não aceitavam. E ela foi convocada junto com a ministra da Singapura, organizaram e vieram e fizeram o acordo. Então, teve um papel preponderante, vamos dizer assim. Fica uma lição, não é verdade, Caio? Se quiser fazer, é possível. É possível, é possível. É possível e a sociedade reconhece, né? Yes, we can. É verdade, verdade. Ainda 2015, estamos quase terminando já. Como é que você vê a eleição de Maurício Macri à presidência da Argentina e mudando completamente um estilo de governo? Veja, aproveitando a sua pergunta, os indicadores externos que foram utilizados durante a campanha eleitoral brasileira como coisas que estavam derrubando o Brasil, os indicadores externos são excepcionais. Você tem a economia americana voltando com muita força, você tem a economia europeia voltando com índices positivos. Você tem a maravilha do que aconteceu na Argentina, eu chamo de maravilha porque finalmente os argentinos parece que acertaram o gol além do Messi. E na frente do Brasil, hein? E sai na frente do Brasil. Eles tendem a liderar o processo. A gente tem que aceitar que eles tendem a liderar. Por quê? Porque o povo, nós tivemos com uma reunião na Argentina semana passada, o povo argentino, as classes econômicas estão todos sensibilizados e muito positivos, ao contrário do Brasil, né? Muito positivos. E as primeiras ponderações, e o ministério formado pelo Macri é de alto nível. Então, vamos dizer assim, muito diferente daquilo que nós temos aqui. Então, isso não só a Argentina, mas o que aconteceu na Venezuela, na América Latina, e o que, se Deus, enfim, tiver um pouquinho de piedade conosco, quem sabe realiza alguma coisa em 2016 no Brasil, a gente dá uma levantada, porque os países andinos estão num nível melhor, né? A gente dá uma levantada nesse nosso Cone Sul tão sofrido. Isso tende a melhorar, sim. Então, as coisas externas, é muito interessante no momento que nós estamos vivendo, elas tirando a questão dos malucos do ISIS lá no Oriente Médio, essa loucura toda, tirando isso, o terrorismo, as outras questões são positivas. Até o preço do petróleo baixo, revigorando, digamos, a recuperação das economias, também é positivo. Você acredita que possa haver um protagonismo da Argentina num acordo Mercosul-União Europeia? Acho que sim, vou dizer por quê. O Brasil caminhou até um certo ponto e se mostrava realmente à frente, e a Argentina é quem segurava, a Argentina era a poita desse barco do Cone Sul na reunião, num acordo potencial com a União Europeia. A mudança é muito forte na Argentina, ela virá muito, acredito eu,
ao encontro do Brasil para buscar esse acordo. Eu estou bem mais animado pela eleição Aliás, quero aproveitar a sua pergunta. É uma coisa interessante que você está falando. Se você perguntar para um sujeito sério qual foi o grande governo brasileiro nos últimos 6 anos, 7 anos, eu diria que foi o governo da China. E agora o governo da Argentina. Né? Boa, boa. 2016, Caio. 2016 é uma caixa preta total. Eu tenho dialogado muito com a frente parlamentar, o seu presidente, que é o deputado Marcos Montes, mineiro, médico, de muito bom nível, e outros colegas que estão lá fazendo um bom trabalho, com alguns companheiros de outros setores, tentando entender a realidade e as perspectivas, digamos, econômicas. Elas estão se chocando. Vide agora essa questão fiscal do ministro lá, da presidente Muda. Queria 0, saiu meio por pressão, seria 0 para arrumar a casa. Então, nós estamos vivendo o governo absolutamente assodado por uma realidade da crise, digamos, ética, moral, por um lado, o impeachment, por outro lado, travado, um governo travado. Então, a gente entra em 2016 absolutamente travados. Por outro lado, você tem... Na verdade, continuamos travados, não é? Continuamos. Um pouco pior, porque travados, mas com inflação a 10, não é? Sem crédito, tem uma porção de coisas muito mais negativas. Por outro lado, há dúvida sobre como é que isso vai ser cuidado pelo Supremo. A gente está num país que travou o Executivo, travou o Legislativo e o Judiciário. Cabe a ele apenas julgar, não cabe a ele fazer outra coisa. Então a gente está absolutamente capenga, desnorteado. Não há nenhum indício de que tenha uma maioria para isso, uma maioria para aquilo. A gente não consegue enxergar isso. As manifestações públicas nas ruas deram uma enfraquecida perigosa. Minha visão é que nós vamos ter um movimento muito maior. O desemprego entre agora e fevereiro, somado aos indicadores macroeconômicos que vão sair muito negativos, provavelmente vão criar um barulho muito grande, de novo nas ruas. Por isso é que o governo quer, de alguma forma, fazer logo essa coisa, para que não deixe mais tempo. Se deixar mais tempo, virá à tona os indicadores e a realidade de desemprego. E isso, seguramente, com massa de renda real caindo de uma forma inacreditável, acima de 20%, 25%, ou seja, as pessoas não conseguem mais comprar panetone no Natal, isso certamente pode estar induzindo a um movimento mais no caminho até, digamos, do impeachment e de mudanças. No entanto, quando você olha por esse lado e tenta raciocinar, você vê o Lava Jato correndo por outro lado, cortando essas águas de todo jeito e não sabendo até onde ele vai chegar, ou até onde isso poderá chegar, ou até quando isso irá. Portanto, provavelmente nós vamos ter um certo mecanismo de limpeza no Legislativo. Não sei o que acontece no Executivo, mas no Legislativo deve acontecer. E quando você fala Legislativo, você junta Câmara e Senado. Câmara e Senado. Esse processo, por que limpeza, que eu diria? Porque esses caras não vão ser malucos para colocar alguém que o Lava Jato pega amanhã. Sim. Então, a tendência de você ter uma coisa mais ética, moral, no Legislativo nos dá um certo ânimo. Claro que isso pode demorar mais do que a gente gostaria, mas é uma expectativa que é positiva, porque o nosso encaminhamento era péssimo. Então, isso é positivo. O Executivo, no entanto, como o Brasil é um país presidencialista, o Executivo continuará a ser o grande problema nessa evolução, porque a gente não sabe se o vice assume, como é que ficam as relações, qual é a qualidade de ministério que ele pode propor, se ele realmente vai conseguir aglutinar as forças. A gente vê o PMDB muito dividido. Eu acho que politicamente ele é muito competente. Agora, as divisões internas são pronunciadas, a gente não sabe como é que isso se arruma. Uma coisa nova é uma coisa muito complexa. Então, há um temor profundo de grandes lideranças, de muita gente, que 2016 seja um ano absolutamente parado, travado ou andando para trás. Outros acreditam que, se, no entanto, essas coisas ganharem as ruas e houver um movimento mais forte, a gente pode, a partir de meados do ano que vem, começar a ter alguns resultados mais positivos. Para o agronegócio, aproveitando sua pergunta, nós acreditamos que teremos um ano com preços de commodities não serão altos, mas em parte o câmbio nos ajuda.
Eu temo só que essa relação complexa política e econômica possa levar a uma desvalorização ainda maior do real, trazendo transtorno para quem tem dívida em dólar, e muita gente tem dívida em dólar, ou seja, tumultuar um pouco a realidade nossa, como está hoje, está um nível realmente já competitivo, mas você nunca sabe o que vai acontecer. Então, digamos, eu acho que nós vamos ver mais uma vez, em 2016, o agronegócio segurando o andor. Na citricultura, nós tivemos aí 12 mil produtores de laranja que deixaram a atividade em função da concentração da indústria. O setor de carnes a gente vem acompanhando, aí também são 3 grandes grupos aqui que estão concentrando. Isso é bom, isso é saudável para o agronegócio, Caio? Sabe, a verdade é que o ideal seria as coisas equilibradas, né? O capitalismo tem esse lado mais, eu chamaria de perverso ou mais agressivo, que é um processo de escala, né? Escala industrial em alguns setores, vamos dizer assim, de tal forma que é como se falar mal disso é chorar o leite derramado. Nós temos, eu entendo como agronegócio, que entendermos isso e nos adaptarmos a essa realidade. Então, eu acredito que ao mesmo tempo em que nós vamos ver um processo de consolidação, vai acontecer no setor de cana, então se você pega alguns setores como laranja, o consumo vem caindo, vai ter que ter um esforço enorme para recuperar esse consumo que se perde. Você vê alguns setores que caminham ou vão continuar caminhando sem essa concentração e outros que vão ter concentração maior. Mas talvez a contrapartida dessa realidade seria a volta mais forte de cooperativas, a gente tendo um movimento mais moderno, mais aglutinador da agricultura na cadeia produtiva para fazer frente ao processo de consolidação da indústria. Então eu acredito que os órgãos de classe têm que olhar para essa realidade e buscar o novo. Nós estamos vivendo um momento de mudança monumental no mundo e no Brasil. Essa mudança, entre outras coisas, é isso que você está dizendo. Quer dizer, eu não posso correr contra o vento, né? Há uma frase chinesa que diz que quando o vento é muito forte, as plantas que conseguem ceder até um certo ponto voltam depois, as que não cedem quebram. O momento é esse. Eu acho que nós temos um problema de lideranças, nós temos um problema grave de lideranças no Brasil, mas é muito importante que elas ressurjam, é muito importante que os modelos de produção, seja de entidades, as cooperativas, voltem com muita força. Porque se você olhar o modelo americano, é um modelo de muita concentração em vários setores, mas a agricultura funciona não só pelo lado privado de cooperativas ou de estruturas, mas por ação de política pública. O que eu digo é isso, quer dizer, se você tem governo, ele precisa fazer alguma coisa nesse sentido de equilibrar as cadeias e de ajudar a fazer políticas interessantes. Como fez os Estados Unidos, você vai na Inglaterra, você vai na Alemanha e vê isso. Isso tem que ser feito no Brasil. Ou então deixa como está e o setor privado faz o que é possível. Uma coisa que nos chamou a atenção nessa série especial 2015-2016 foi uma entrevista que nós apresentamos na semana passada com o José Vicente da Silva, presidente da Copercitrus, cooperativa que está com mais de 25 mil cooperados. Diversificados, exatamente. O mix ideal que o José Vicente, na entrevista que nos concedeu, fala é 25% cana, 25% laranja, 25% grãos e 25% pecuária. É isso que você já enxergou, a questão da diversificação, o que me parece absolutamente inteligente. Exato. Embora seja inovador, principalmente no estado de São Paulo. Mas o que chama a atenção na entrevista dele, Caio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, você sempre se destacou por onde você passou em defender inovação. Então, o José Vicente, presidente da Copercitrus, ele anuncia que como a grande meta para 2016 da Copercitrus é apostar na agricultura de precisão. E ele tem estudos que ele já apresentou, inclusive, acho que apresentou para você, apresentou para o Roberto Rodrigues, apresentou para o governador Geraldo Alckmin, que mostra que com nem investimento dá para se considerar, mas com um pequeno recurso que possa ser aplicado em agricultura de precisão, haveria uma possibilidade de se aumentar em 30% a produção agrícola no estado de São Paulo. E reduzir custos. E reduzir custos, exatamente. Aí vem uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, talvez mais na condição de ABAG, você me responder como presidente da ABAG.
Por que isso nunca foi feito, Caio? A verdade é que, vamos dizer assim, a agricultura de precisão, ela guarda uma relação direta com a inovação na área dos tratores, dos implementos todos relacionados com a questão dos satélites. Então, você tem que ter os equipamentos modernos para poder fazer isso. E isso vem acontecendo realmente nos últimos anos. Tem alguns setores que estão mais avançados, usinas de açúcar, muitas já, praticamente 100% é assim, com alguns setores de grãos. Claro que o processo de modernização não é tão rápido, ele vem acontecendo passo a passo. Então, o que aconteceu foi que houve um amadurecimento da indústria, da inovação na indústria de tratores, máquinas, implementos. Desculpa, é por isso que você fala sempre que é importante na BAG você não se preocupar apenas com a commodity. Você tem que pegar a cadeia produtiva como um todo. Como um todo. Perfeito. Então, você vê, por exemplo, a redução de custos que isso permite em função da análise dos solos e da redução de uso de herbicidas ou de inseticidas ou de fertilizantes numa propriedade mapeada e trabalhada e depois organizada para o plantio, para a colheita. Você planta e já está isso na memória da máquina que depois vai colher. Praticamente o tratorista fica lá só para fazer a manobra quando chega no final do talhão. Coisas desse tipo seguramente são um avanço extraordinário. Mas outros avanços vão acontecer na minha visão. Eu acho que o pessoal da Copercitrus tá de fato indo muito bem, caminhando à frente, assim como outros estão acontecendo e é extraordinário. Queria relatar a vocês. Nós temos Minas, São Paulo, Paraná. No processo de desenvolvimento do agronegócio nacional, você teve boa parte da produção de grãos, ou mesmo de indústria de esmagamento de grãos para óleos, que subiram, foram para Mato Grosso, foram para Goiás, foram para Tocantins, até para a Argentina, pela loucura da política tributária brasileira. Mas de qualquer modo, quando isso aconteceu, São Paulo começou a crescer demais em cima de poucas agriculturas. Se você olhar, o grande crescimento ficou em cima do quê? Houve uma redução. Quase que você não vê mais grãos, você teve uma redução em laranja, concentrou em cana, em eucalipto e borracha, como tendência. O que é que nós estamos conversando e estamos fazendo com a BAG? Estimulando o pessoal do norte do Paraná, na divisa com São Paulo, para entrar em São Paulo, como por exemplo a Cocamar, com a tecnologia da integração lavoura-pecuária e floresta, porque são solos muito pobres, para entrar em toda aquela região que hoje é uma das regiões mais pobres de São Paulo, inclusive com isso trazendo plantas industriais de esmagamento, produção de óleo. Isso é sensacional para São Paulo. Então, há todo um espaço a ser feito com isso. Vamos dizer assim, produzindo muito mais na mesma área, gerando muito mais emprego, trazendo na cadeia produtiva o equilíbrio da indústria com a agricultura novamente, de tal modo que eu acho que tem, além da questão, digamos, do sensoriamento remoto, do uso do GPS, digamos assim, de novas variedades de irrigação, também, digamos, essa nova visão tropical da agricultura deverá ser um sucesso aqui em São Paulo e em outros estados, como está sendo. Isso, inclusive, quebra aquele paradigma de que nós temos que derrubar matas para avançar, não é? Absolutamente. Quer dizer, o Brasil, e isso foi apresentado lá na COP21, é o único país que chega a ter 2 ou 3 safras por ano. Então, é inevitável. Mais 5 anos o Brasil é número 1 no mundo. É inevitável. Mesmo com esse desgoverno que está aí. Deixa eu lhe provocar um pouquinho. Você, quando você deixou a presidência executiva da Única, onde você realizou um belíssimo trabalho, aliás, o setor ainda está em pé também. É verdade que o governador Geraldo Alckmin ajudou muito com o etanol, mas pela estrutura e pela relação inteligente que você conseguiu estabelecer um relacionamento pela cadeia produtiva. Foi o primeiro movimento, eu acompanho há muitos anos, talvez não tantos quanto você, o setor canavieiro, mas você, em 99, 2000, você criou uma relação que não existia até então. Quer dizer, trabalhador conversando com empresário, empresário conversando com fornecedor e fornecedor conversando com a indústria de base e todo mundo integrado, o que resultou, inclusive, no maior ciclo virtuoso do setor, que foi anunciado por você em outubro de 2004, um evento que nós promovemos no Salão do Automóvel, lá em São Paulo. A gente estava em plena negociação. Exatamente, que está muitos, 600 empresários assistindo a sua palestra. Você foi na condição, inclusive, de presidente da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool, do Ministério da Agricultura, Roberto Rodrigues Ministro. Você anunciou, olha, vem aí um ciclo virtuoso para o setor da cana,
não só para o setor da cana, mas para a cadeia produtiva da cana, e que não é nacional. Eu lembro que você mostrou o mapa mundi, você começou a mostrar Tailândia, possibilidade, África, Austrália, né? E se consolidou. Acabou com 2007, quando descobriram o pré-sal, e não foi bem o pré-sal, né? Foi na verdade o assalto aos caixas da Petrobras. O apressado, né? É verdade. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, a época que você presidiu a Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool, do Ministério da Agricultura, como é que se comportavam seus colegas dos outros ministérios? Porque na época nós tínhamos um órgão atuante que era o CIMA, não é? O Conselho Interministerial do Açúcar, não é? É interessante a sua posição. Eu queria relembrar o seguinte, é muito legal a gente lembrar disso, porque serve como exemplo essa sua pergunta. Primeiro, lembre-se que o setor foi absolutamente anestesiado pela ação do Estado até o fechamento do IAA, que foi em 1991. Sim. Isso. Né? Isso. Então, quer dizer, na verdade, entre 91 chegando aos anos 2000, foi um período curto em que a gente percebeu que era preciso achar uma forma de governança. O grande inspirador que nos apoiou e que deixou uma marca indelével, excepcional, foi Mário Covas. Você sempre fala isso. Ele é justo reconhecer. Ele nos chamou a cadeia, chamou os trabalhadores todos, chamou a indústria e falou, olha, nós vamos fazer aqui, nós temos que casar, nós temos que ver como fazer. Aí a gente começou, por inspiração dele, a conversar. E tivemos grandes pessoas nisso, extraordinários, o Araújo, do Federação da Alimentação. Né? Na época não era o Serginho, era o Danilo, Leite. na área da química. Isso. Nós tínhamos dos trabalhadores rurais e nós tínhamos o apoio também do Paulinho Pereira, na época, que era a frente. Então, esse setor conseguiu, digamos assim, se aproximar, quebramos uma série de preconceitos, somando com a agricultura, com o pessoal da Orplana e das associações, e a Única. E trouxemos também, na época, a Sopral, o pessoal que na época nem era a Única, acho que era a IAA, enfim, depois virou Única. Isso tudo, vamos dizer assim, gerou essa nova perspectiva, que estava caminhando muito bem, é por aí mesmo. No entanto, isso foi literalmente arrombado por esse governo que está aí. Na verdade, aqui entre nós, eu devo dizer, a dona Dilma deu sequência àquilo que o Lula começou em 2006. Então foi no segundo governo Lula que isso aconteceu. Portanto, se você for dar... Desculpa, na verdade, a gente até no segundo programa da nossa série, a gente conversa com o Roberto Rodrigues sobre isso, e ele concorda que ao sair do ministério, quem sucedeu ele foi o Luiz Carlos Guedes Pinto. Mas que não ficou muitos meses no ministério, não. Até porque o Luiz Carlos Guedes Pinto manteve a mesma equipe do Roberto. E aí partidarizaram o Ministério da Agricultura. Virou um quinhão na partilha de poder do PMDB. E aí tivemos, eu até cito nessa entrevista com o Roberto Rodrigues, casos de ministros que eu fui entrevistar, não foi um, alguns ministros que eu ia entrevistar para falar nessas séries nossas de final de ano. Ministro, o que o senhor espera para o setor sucroenergético no próximo ano? Como é que é? Ou então, antes de começar a entrevista, me perguntavam o que eu devo responder. Quer dizer, ministro de Estado, né? Então isso é uma pouca vergonha. A verdade é que o Roberto foi um grande ministro. Sim. E, vamos dizer assim, ele conseguiu fazer a cabeça do Lula. Sim. As pessoas não valorizam isso. É verdade. O Lula, de etanol, ele conhecia aquele que a gente toma nos fins de semana. Foi uma aula e eu me lembro que o Roberto teve um grande apoio do vice-presidente, que era um ser excepcional. O Zé Alencar apoiou muito isso também. São coisas que as pessoas não se lembram. É verdade. Mas, então, digamos, isso permitiu essa melhora e essa linha, que foi derrubada, posteriormente, de uma forma impiedosa e nefasta, que, como existe justiça divina, eles estão pagando por isso agora. Verdade. Mas a sua relação, à época, como presidente da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool, do Ministério da Agricultura, com os outros ministérios, era uma relação positiva? Era muito interessante, porque nós tínhamos, naquela época, o ministro Furlan, que era de desenvolvimento e que tinha uma visão clara junto com o Roberto. Nós tínhamos, na área econômica, vamos dizer assim, uma abertura muito maior àquilo que nós estávamos discutindo. Então, vamos dizer assim, os ministérios são, de fato,
os representantes são o prolongamento das decisões que são tomadas em cima. Quando você vê um determinado fulano fazendo uma declaração que você acha absolutamente estúpida, né? Nunca se esqueça que alguém mandou ele falar aquilo. Né? Então é muito importante essa consciência. Às vezes eu vejo meus colegas criticando fulano, eu digo, poxa, fulano está fazendo o papel que lhe foi dado no teatro do Ministério. Então, na verdade, a piora foi muito forte, porque, na verdade, a gente trocou o que era uma visão de longo prazo, o que era uma visão de compromisso, para uma visão com outras finalidades. Nesse momento, questões como política pública de etanol são muito desagradáveis, é muito chato falar sobre isso, porque eu quero usar o recurso para outra finalidade, né? E deu no que deu. Caio, 2016, 17, 18, 19, 20, vamos avançar um pouquinho, o setor canavieiro, petróleo menos de $40, há quem já diga aí que pode chegar a $20, é claro que é um jogo, você explicou isso de uma maneira muito clara há pouco. O que dá para explicar? O carro elétrico surgindo, já está se falando muito nisso, tem carro a célula de hidrogênio, que já se fala um pouquinho mais também. O que você enxerga para o setor do etanol, para o setor de, vamos dizer, combustível da cana-de-açúcar, o biocombustível da cana-de-açúcar? Bom, em primeiro lugar, a gente vai viver um período pobre, limitado, até 2018. Isso, obviamente, significa uma certa estagnação da oferta. O Brasil, dizendo ao mundo que vai estar estagnado na oferta, os preços tendem a ser melhores. Esses preços melhores, pelo próprio aprendizado do setor, deverão ser importantes para a redução de endividamento, para melhoria, equilibrar o uso da tecnologia, ajustar as unidades de produção, no caso de cana-de-açúcar. Como você sabe, a tecnologia não espera esses sinais, ela segue. Então nós vamos ter, até 2020, nós vamos ver, por exemplo, o etanol de segunda geração acontecendo de fato. Certo. Provavelmente em volumes importantes. Isso vai dar ao setor produtivo da cana um crescimento do ponto de vista de renda muito importante, em primeiro lugar. Segundo lugar, provavelmente nesse período, você vai ter uma evolução, por exemplo, dos carros híbridos. Eu acredito muito mais nos carros híbridos do que no chamado carro elétrico. Por quê? Analisa o caso, do Brasil. Aonde nós temos eletricidade sobrando para ter carro elétrico no Brasil? Verdade. Né? Então você vai assim para outros países. Qual é o país que faz eletricidade que não seja de carvão? Tirando o Brasil, um ou outro. Ou que não seja derivado do petróleo. Nós estamos vivendo a realidade da COP21. A gente não pode esquecer de olhar o futuro e o que aconteceu, e acreditar no que aconteceu. O discurso do Hollande no final, o discurso final dele, vivemos um novo momento que é a descarbonização do planeta, significa que vão ser valorizadas as inovações que levarem a processos de baixo carbono. Processo de baixo carbono significa o uso da palha, o uso do bagaço numa escala que permita, digamos, inclusive o aumento do etanol, utilizados em carros híbridos que vão ter um motorzinho elétrico lá, simplesmente. As pessoas vão dirigindo, vão pisando no freio, vão retransmitindo a energia e o carro, em vez de fazer 8, 9 km por litro, vai fazer 14. É uma bruta mudança no processo, porque essa redução de consumo significa que a minha oferta não precisa crescer tão acelerado. Mesmo no caso digamos, de outros países, essa é a mesma tendência. Então, o que eu acredito é que nós temos a chance, e eu acho que o setor privado, depois de tanto apanhar, vai saber conduzir assim. A gente tem a chance, primeiro, de ter um governo. Eu sempre sou muito esperançoso. Aliás, eu acho que impeachment, para quem rouba a esperança, devia ser uma coisa sem discussão. Acho que ladrão de esperança tem que ser impedido, né? Enfim, tem tanta gente perdendo esperança no Brasil. Mas no setor eu acredito que a oferta será mais comedida, ela crescerá na medida em que as tecnologias surjam, as oportunidades surjam. Eu acho que vai ser difícil você ter de novo uma oferta muito maior que a demanda. O que significa renda? O problema do Brasil é renda. Nós temos que trabalhar renda.
E dessa vez nós temos essa chance, acredito eu. A minha expectativa é que a gente possa, com a COP21 e com os compromissos que o Brasil fez lá, na pessoa da ministra Isabela, que representava o país lá, com o Itamaraty ao lado, que, digamos, isso signifique políticas públicas que levem ao caminho de uma descarbonização em que o agronegócio é grande vencedor. Bioenergia, o que você consegue enxergar também, não só 2016, mas daqui para diante? Eu acho que esse é um caminho também inevitável. Claro que ele vai precisar de um certo tempo para que o país saia do lodo que está para ter recursos para investir, porque há muitas indústrias que nós temos que precisam de um investimento grande para poder estar produzindo, vamos dizer assim, por exemplo, cogeração de energia elétrica, né? Então você precisa de um tempo para isso. Você vai ver, provavelmente, na expansão da produção de soja, você vai ver mais biodiesel disponível, ou de palma, desde que tenha uma política consistente, você vai ver isso também. Nós temos área para isso, nós temos condição e tecnologia para isso, né? Nós vamos ver, por exemplo, em regiões como Mato Grosso, enquanto não tiver uma grande saída pelo Arco Norte, como se chama, que travou também agora, parou o Arco Norte, né? Então nós vamos ver a produção de etanol de milho em fábricas de açúcar de uma forma a que os custos do transporte permitam essa existência e que vai ser positivo porque é descentralizada essa oferta. Então nós temos muita esperança de muita coisa que possa acontecer, Ronaldo. A gente precisa passar 2016. Sobreviver. O pior momento da entrevista com você é quando termina, porque a gente tem tanto assunto que gostaria de discorrer com você ainda, mas eu lhe prometo ainda, talvez no ano que vem, ou 2017 ou 2018, a gente faça 2 programas com você. Obrigado. Caio, muito obrigado a você, sucesso aí nas suas atividades e principalmente obrigado pela sua franqueza e clareza, que são características tão pouco comuns, infelizmente, junto às lideranças aí do agronegócio. Ronaldo, obrigado e um abraço a todos os seus telespectadores. A você, telespectador amigo, nós terminamos com essa aqui, a 5ª entrevista da série 2015-2016 e vamos na próxima semana para o último programa da série. Até lá, muito obrigado.